Olá, caros alunos do CPM Genivo das Neves, aqui é o professor Alisson Mototino de Souza. Vamos dar início a essa primeira parte da aula, falando da filosofia política de Thomas Hobbes, que nasceu em 1588 e viveu até 1679, portanto viveu aí basicamente 91 anos. Ele escreveu duas grandes obras, chamadas De Tive, sobre o cidadão, e o Leviatã, em que ele vai falar sobre o Estado absoluto, defender a noção de Estado absoluto. O período em que Hobbes vive, o período da Inglaterra, sobretudo os períodos de guerras civis, vai ser grande influenciador da sua obra, sobretudo pela efervescência da noção de absolutismo. Ele vai defender ao lado disso grandes ideias, sobretudo a questão da ideia do indivíduo, que depois vai ser marcadamente uma ideia forte do liberalismo econômico. Então aí você tem toda uma composição social que vai justificar a sua defesa em torno do cidadão e da noção de justnaturalismo, do direito natural, em que esse justnaturalismo, pensado a partir dessa ideia de que os homens vivem um estado de natureza sem regras, sem leis, e que no seu egoísmo isso pode redundar em grandes problemas para o homem, e esse homem sendo um lobo do homem, né, um homem lupus, homo homini lupus, você pode causar uma guerra de todos contra todos a partir do fato de que todos querem a mesma coisa a partir dessa natureza egoísta. Vamos tratar melhor esse tema, eu só estou citando, por exemplo. Então, na visão do Hobbes, para que haja um contrato, o homem tem que se abdicar do seu poder, dessa sua liberdade parcial, e estabelecer um contrato com o Estado para que o Estado vele para todos, sobretudo para causar essa dimensão da segurança necessária para a vida em sociedade. Então você tem um pacto em que o Estado vai ser o soberano, absoluto e indivisível. E uma das frases que marca o Leviatã é justamente essa que eu compilei aqui: os pactos sem espada não são mais do que palavras, para justamente mostrar a necessidade da soberania do Estado frente à sociedade civil. E Hobbes, passando um pouco pela questão da sua biografia, ele é um inglês de família pobre, e quem vai praticamente, o pai dele é uma espécie de um vigário, e ele foi criado por uma tia que, por ter um bom poder influente, ela de certa forma beneficiou Hobbes em termos da sua formação, que ele teve formação teológica, política, e estudou em Oxford. Ele foi contemporâneo, digamos, de Galileu, e a sua obra vai ser muito influenciada pela concepção galilaica, sobretudo com relação a uma tendência racional, e teve contato com Descartes, com Francis Bacon. Francis Bacon é um dos grandes parâmetros do empirismo, daquela noção, aquela corrente filosófica da epistemologia, da teoria do conhecimento, que parte dos sentidos. Os sentidos, digamos, é a grande fonte do conhecimento, nosso aparato sensório perceptor, contra a noção cartesiana do racionalismo, se assim eu puder caracterizar, que eu não gosto muito dessas caracterizações, que nem sempre dão conta do recado, mas vamos dizer por enquanto isso. Então, você tem aí um Thomas Hobbes que tem assim grandes influências da concepção galilaica, sobretudo da física. Por quê? Porque a física galilaica ela vai trazer na sua concepção teórica, esse rompimento com aquele ciclo de explicação teocêntrica e teológica, e vai buscar explicação não mais nessa base religiosa muito da Idade Média, mas muito mais no fundamento racional, explicação não causal teológica, mas uma explicação racional, buscando os fundamentos na própria sociedade e não num poder transcendente. Então, essa visão galilaica, da física galilaica, vai trazer grandes adentros para a teoria hobbesiana que o vai inspirar nesses questionamentos acerca de romper com aquele ciclo teocêntrico e passar para um ciclo antropocêntrico, que o homem é o centro das atenções. A gente vai ver que essa noção do indivíduo vai ser muito cara para Hobbes, para a sua teoria. Então, continuando a nossa aula, o contexto histórico muito diz da obra do Hobbes,
E o que acontece em termos históricos, que a gente pode ressaltar, que faz toda essa mudança de paradigma, essa não há uma época de mudança, mas uma mudança de época, é toda essa decadência das ideias do capitalismo mercantil, se eu puder chamar aí com aspas esse capitalismo, porque nós ainda não temos uma crítica se é capitalismo ou não está muito, não é muito certa entre os historiadores, mas vemos aquelas ideias mercantilistas, da economia mercantilista, metalismo, protecionismo, um Estado que, digamos, intervém na economia fortemente, garante toda a questão do ouro, através até mesmo do colonialismo, que é uma das grandes vantagens, a mão de obra explorada nas colônias, os ouros explorados nas colônias, como aconteceu no Brasil. Então você tem aí, se nessa primeira fase você tem uma forte defesa da rainha Isabel e depois do rei Luís, da dinastia de Luís, você vai ter, digamos, uma derrocada da economia mercantilista e com a ascensão da burguesia, você vai ter aí uma preocupação das ideias liberais, não mais da intervenção do Estado. Então você tem uma nova lógica do capitalismo comercial que está deixando aquele capitalismo mercantilista. E você tem vários fatos, claro, que corroboraram para chegar a essa fase. Dentre eles podemos mencionar ali no século de 15 até o 17, que o novo papel das cidades e da nova classe social burguesa, digamos, no plano econômico, social e político, foi muito forte, dentre outros fatores, a questão do comércio, com as corporações de ofício. Então são importantes fortalecimentos dessa nova modalidade de classe e, sobretudo, de relação social de produção. Então você tem a decadência, o que corrobora para chegar à burguesia nesse auge, tem a decadência das famílias aristocráticas, que gastaram muito com a questão da guerra com as cruzadas contra os árabes. Uns endividaram, os outros deixaram ali filhos sem herdeiros, outros, ao contrair essas dívidas, muitas famílias tiveram que deixar suas terras serem confiscadas pelo Estado. Então, e os próprios servos que serviam ali, os servos da gleba, que trabalhavam nessas propriedades, e os camponeses pobres e toda o pessoal livre, arrendavam em troca de serviço. Só que, vendo que não estava dando muito certo, muitos migraram para as cidades. Então você tem todo um êxodo rural em que essas famílias agora na cidade vão trabalhar, vão ser servos das famílias urbanas, em que sobretudo vão se dedicar ao comércio, esse pessoal que vai sair do campo. Então você tem toda uma decadência, né, nesse período, sobretudo também pela peste negra, que é um forte divisor de águas que dizimou muita gente na Europa, gado, colheitas, arruinando grande parte da nobreza fundiária e causou grandes migrações, como eu disse para vocês, esses novos fatores. Então a vida urbana provocou, digamos, um grande crescimento social. A questão das atividades artesanais e com ela o desenvolvimento do comércio, a compra e venda de produtos, criando especialidades regionais. Você tem ali todo um intercâmbio comercial em toda a Europa, e também a questão das especiarias, do comércio com o Oriente, primeiro pelas cidades italianas, depois você tem lá Portugal, Espanha, Inglaterra e França, que vão ultrapassar essas questões ultramarinhas e vão, digamos, estabelecer um novo tipo de riqueza, que é uma riqueza baseada no capital, baseado no lucro advindo da própria exploração do trabalho, dos homens pobres e livres, é claro, e que haviam migrado da cidade para o campo. Então você tem essa grande exploração, e também somado a isso, a exploração dos nativos na América, que foi um dos grandes fatores aí de enriquecimento. Então nas cidades e nos campos, depois nos campos, você tem uma grande miséria que assola aí a grande parte dos trabalhadores pobres. Você tem uma grande revolta contra os ricos. E essas revoltas soma-se também à própria noção da reforma protestante, que vem trazendo, digamos, um grande movimento aclarador com relação a essa relação da igreja, da parte nobre, e, de certa forma, abrindo uma luz aí para eles entenderem que essas relações de opressão, muito marcada pela questão do poder religioso, não tinha sentido na sua vida. Então as cidades começam a ter essas grandes revoltas, e sobretudo
pela questão da reforma protestante, que buscava, digamos, a igualdade entre seres humanos, afirmando que a principal virtude era o trabalho e era condenável o vício e a preguiça. Você tem uma nova concepção do trabalho oriundo da reforma protestante. Você tem assim um desenvolvimento econômico muito grande da cidade, da burguesia, e essa burguesia comercial, e não mais aquela visão capitalista mercantil, vai trazer assim, grandes aspirações para a teoria hobbesiana, que vamos ver mais à frente. E assim nós temos como pano de fundo todo esse contexto histórico que vai, digamos, influenciar muito Hobbes nas suas defesas com relação ao estado do absolutismo, como a gente vai ver, e a questão do indivíduo, que vai ser uma ideia muito forte na teoria hobbesiana. Somado a isso, a gente pode perceber que, como ele escreve no pós-renascimento, nós vamos ter ali uma grande laicização do pensamento, essa separação entre poder temporal e poder eclesial, e uma grande independência, digamos, do direito divino dos reis, que vai ser forte também para Hobbes. Então ele está num registro totalmente diferente. Você está saindo de uma lógica, digamos, teocêntrica e passando para uma lógica antropocêntrica, que já, de certa forma, já foi dado em termos de movimento cultural pelo próprio Renascimento. Então ele escreve a sua obra aí, digamos, desvinculada do poder religioso. Então a questão mais não é Deus, não é esse direito divino dos reis, mas é pensar a relação entre o homem e o próprio Estado. E assim, essa obra é escrita sobre esse pano de fundo, como eu já bem ressaltei para vocês. Então, o contexto histórico ele é marcado por essa forte guerra civil que o texto cita entre a monarquia e o parlamento, que é aquela guisa entre colocar o rei ou não no poder. Então você tem aí um grande desgaste, uma grande desordem na Inglaterra, sobretudo depois dessa revolução puritana em que o rei Carlos é destronado, em que vai levar Hobbes a situação de pensar que falta um fundamento racional aí para a vida política, em que essa falta desse fundamento racional, ainda presa àquela visão teocêntrica da relação do rei com Deus, atrapalha muito e entrava a discussão política de forma mais racional. Só para determos um pouco na questão histórica, depois da Revolução Inglesa, a gente vai ter a dinastia Stuart, que ela vai governar sobre a lógica do direito divino dos reis, que é justamente a lógica oposta à visão hobbesiana, baseados muito na tradição de Jean Bodin e de Jacques Bossuet, em que eles defendem essa relação entre o rei e Deus como se o rei fosse um representante de Deus na Terra. Lembrando que a dinastia Tudor, que foi influenciada por Hobbes, os dois primeiros reis ingleses, Henrique VIII e Elizabeth I, eles governavam sob a lógica, digamos, hobbesiana, que o rei é como uma ponte entre o povo e o rei é uma ponte entre o povo. Então você tem aí uma mudança de perspectiva muito grande da família da dinastia Stuart ao buscar retomar essa noção do direito divino dos reis. Então você tem aí, depois da deposição, em que Hobbes vai ser muito questionada, sua obra vai ser muito questionada, muito criticada por traçar essa natureza humana, traçar essa questão da soberania do Estado, e ele vai sofrer até um exílio depois da deposição da família, e ele vai vir na França por um bom período. Só depois que, quando os burgueses assumirem o poder, é que ele vai, digamos, ser readmitido pela anistia na Inglaterra, e ele vai ser considerado uma persona grata. Mas até então, você tem aí toda essa crise própria das guerras civis, que tem como um grande paradigma, um grande modelo para Hobbes pensar o Estado soberano e defender a questão do Leviatã, que é digamos, a figura do seu
do seu estado, que representa bem o seu estado, que vamos ainda deter um pouco nessa figura. E toda essa nova configuração histórica, política, econômica da Inglaterra e da Europa como um todo vai trazer duas características centrais para os pensamentos de quase todos os autores, de Descartes, de Spinoza, Francis Bacon, e é essa preocupação forte da noção do indivíduo, né? O indivíduo, digamos que é uma das caracterizações fortes da teoria hobbesiana. E esse indivíduo trabalhador, esse burguês, que não depende de nenhuma linhagem para se explicar, não depende de nenhuma posição social e nem de um histórico social, como a nobreza dependia, e ele pode, como a teoria muito apregoada nos Estados Unidos, que é a teoria do self-made man, que eu me faço por mim mesmo, se explicar a partir da noção de que ele veio sem nenhuma trajetória histórica que lhe resguardasse enquanto indivíduo. Então a gente pode pensar que a teoria central de Hobbes é o indivíduo. Digamos, um primeiro fator e, digamos, a finalidade da política. E para Hobbes, a preocupação central deve ser, sem dúvida, as questões individuais. A gente pode pensar assim, nossa, mas isso é muito uma defesa do liberalismo. Não quer dizer que as conclusões que Hobbes vai chegar as conclusões liberalistas. A gente sabe, ele é um absolutista, mas que, digamos, Hobbes já está preconizando pela noção de direito dos indivíduos, de resguardar o direito político e jurídico do indivíduo. Ele vai pensar, de certa forma, já do ponto de vista do indivíduo. Então, você tem aí um pensamento muito moderno e muito próprio da modernidade, que é a noção do indivíduo, tanto o indivíduo ético, o indivíduo do pensamento, se a gente for pensar em Descartes, o indivíduo econômico, pensado pela burguesia, e o indivíduo político, que é uma forte defesa da teoria hobbesiana. E uma segunda concepção que cai por terra é justamente essa noção de conflito, que é muito presente na Guerra Civil, e toda a questão da ascensão da burguesia, tudo aquilo que eu já citei em termos de questões históricas, a acirrada relação entre uma classe que detém a outra que não tem, os cargos e postos, anula aquela visão cristã de uma comunidade indivisa, una, fraterna, centrada nos valores teológicos, nas virtudes teológicas, nas virtudes teologais. E ele vai mostrar, Hobbes, que a sociedade é algo artificial, ela perde aquela concepção que já vem desde de Aristóteles, e é aristotélica essa concepção de uma sociedade que é natural. Digamos que é aquela sociedade que tem aquela questão da natureza humana como a projeção no social, como algo que é parte da nossa natureza. Então ele vai preconizar um outro modelo social de sociedade, digamos, que vai romper sobretudo com esse ciclo de pensamento. Ele vai dizer que Aristóteles diz que nós somos animais sociais, animais políticos, é o zoon politikon, e assim como as abelhas, as formigas, e diferente que o homem tem fala, então ele tem essa dimensão do conflito, mas Hobbes vai buscar colocar a sociedade em outros patamares, não mais nesses referenciais conceituais, sobretudo para essa dimensão do conflito. Então, nesse sentido, pulou aqui, Hobbes vai buscar uma comunidade não mais visando essa dimensão fraterna da sociedade cristã, mas visando essa visão própria da sua época e até mesmo própria do seu contexto histórico, que a soberania tem que ser buscada na relação entre poder temporal e poder estatal, não mais nessa base teológica, mas numa base artificial de uma sociedade construída. E é nesse sentido que todos os contratualistas, digamos, tanto Thomas Hobbes como o Locke e o Rousseau, vão partir dessa noção de indivíduo e, sobretudo, desse pano de fundo que eu narrei para vocês, que eu estudei com vocês, com relação a esses conflitos, as guerras sociais, as guerras civis, para justamente pensar uma outra modalidade de política, que já começa com Maquiavel, mas até Hobbes rompe com Maquiavel,
para pensar essa necessidade de, digamos, criar uma teoria, pensar uma teoria que dê conta de tanto o indivíduo isolado no seu estado de natureza e por que o indivíduo depois forma sociedades. Então você tem aí, por que depois, no estágio pré-social, o indivíduo se, digamos, rompe com a sua liberdade natural para viver sob os ditames das leis. Então eles vão ter que dar conta dessas duas dimensões, ou seja, vão ter que responder sobre o estado de natureza e sobre o estado civil. Então, eles têm que dar conta dessa passagem. Lembrando que, não colocando como Hobbes, centrando em Hobbes agora, sem pensar em Locke e Rousseau, lembrando que o homem não é mais aquele animal político, e ele vai pensar o homem muito mais nessa natureza calculista, interesseira, que pensa a partir dos seus próprios interesses políticos. E interessante que ele rompe com a noção maquiaveliana, porque em Maquiavel a gente sabe que a preocupação central de Maquiavel não é o indivíduo, mas é a conservação do governo, do Estado, e como o príncipe conquista e se mantém no poder, mas ele vai se preocupar estritamente com o indivíduo, e ele vai preconizar essa noção do indivíduo e sobretudo, como que há uma separação entre sociedade e Estado, para depois haver a noção de contrato. Então, na próxima aula a gente vai nos deter mais sobre essa configuração a partir dos estudos do Estado de natureza, Estado e Estado civil. Muito obrigado, até a próxima parte da aula.